Quando a Bíblia fala do jejum, a Bíblia diz assim: quando jejuardes, unge a cabeça com óleo, lave o rosto. Não é se jejuar, é quando, porque quem é da fé deve usar essa arma. Essa arma é uma arma que vence lutas que normalmente você não vence. Quando você entende o poder do jejum, então você coloca força para jejuar. Eu não quero que você tenha uma fé religiosa. Como é uma fé religiosa? É uma fé que você fica dependendo da gente. Essa fé não vai trazer resultados. Essa fé religiosa vai te dar uma sensação que você já veio na igreja, mas você não vai ter os resultados que você quer, que você precisa. E vai acabar com o tempo você culpando Deus, culpando a igreja, culpando o bispo, culpando o pastor, quando na verdade você não usou a fé da maneira que você deveria usar. Está dando para você entender? Tem muitas pessoas que eram para estar com a vida lá na frente, eram para estarem glorificando a Deus com uma vida de qualidade, mas até hoje não venceram certas lutas, porque espiritualmente falando, elas não fazem a parte delas. Tem gente que esse ano não jejuou ainda. Tem gente que está enfrentando a maior guerra. Ela está vendo a atuação do mal. O diabo quer humilhar, quer envergonhar. O diabo quer tirar tudo. O diabo está vindo forte. O diabo está usando quem pode, quem não pode. E ela está mostrando fraqueza diante do diabo, dependendo dos outros. Eu posso orar por você, tenho o maior prazer de orar por você. Eu posso atender, faço isso com o maior prazer. Mas eu quero que você tenha uma fé independente do bispo, independente da igreja. Como assim, bispo? Tem gente que tudo ela espera a igreja começar ou fazer. Você sabia que tem pessoas que receberam o Espírito Santo, tiveram uma renovação espiritual? Ela não esperou a igreja fazer vigília. Ela falou: hoje eu vou fazer uma vigília, hoje eu vou buscar Deus, hoje eu vou dar uma madrugada para Deus. Ninguém pediu, ela fez isso e Deus honrou. Sabia disso? Você sabia que tem pessoas que não esperam vir uma campanha forte, ela mesma faz quando ela precisa? Quando você entende que Deus não nos quer escravo de ninguém, de nada, Ele quer que você dependa não de uma religião, mas dEle. Ele não quer que você faça as coisas de uma forma religiosa. Até o Pai Nosso, que é uma oração tão poderosa, se você não entender, ela não vai valer nada. Olha como ele ensina: Pai Nosso que estás nos céus. Então você pensa: peraí, eu posso chamar Deus de Pai? Ele é meu Pai. Então quando eu estou num momento difícil, eu falo: meu Pai, me ajude. Eu não oro: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não é de uma forma religiosa, não. Eu penso. O Pai Nosso ensina você a chamar Deus de Pai. O Pai Nosso ensina você a perdoar, senão você não é perdoado. O Pai Nosso te ensina a depender de Deus para te livrar do mal. O Pai Nosso, quando você usa uma fé inteligente, não religiosa, você não fica repetindo, você aprende um modelo de orar. Amém? Quando a fé, ela não é religiosa, mas ela é prática, ela agrada a Deus, e você começa a ter resultados que glorificam a Ele. Esdras queria ir para Jerusalém, que tinha sido saqueada, destruída, e ele queria reconstruir. Toda reconstrução é difícil, e ele tinha uma caminhada pela frente, e a Bíblia diz que ele apregoou um jejum. Ele jejuou, ele orou, pedindo a Deus uma jornada feliz. Vocês estão aqui, e eu sei que todos vocês querem uma jornada feliz. Ele conseguiu, N pessoas conseguiram, aprendendo essa fé de depender de Deus e não depender de ninguém. Amém?
Aonde há o Espírito de Deus, tem que haver liberdade. Você tem que aprender a usar as armas que você tem. Eu não vou ficar aqui dizendo, olha, você vai fazer jejum tantas vezes por semana. Não, você vai fazer se você crer. Eu estou dizendo que você tem uma arma que vence uma espécie de demônios, que de repente você está enfrentando uma luta contra uma casta, e você não está conseguindo vencer, porque você não está jejuando. E se você jejuar, você quebra a força desse mal. Eu estou te ensinando a ferramenta. Você usa se você quiser. Eu quero que você entenda, Deus não quer que tenhamos uma fé de depender dos outros. Olha o que ele falou aqui, 21, eu li, não foi? Ele pediu ali caminho seguro para ele, para os filhos, para os bens. Versículo 22, porque tive o que? Não vi. Porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem de quem? Do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei dizendo, a mão do nosso Deus é sobre quantos? Todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Olha para mim, por favor. O que é que Esdras teve? Vergonha. Por que ele teve vergonha? Porque ele já tinha falado para o rei que Deus era com ele, que Deus era grande, que Deus era poderoso. Ele era amigo do rei. Ele tinha uma jornada para fazer. Ele tinha uma caminhada, uma viagem até Jerusalém. Era perigosa. Tinha inimigos. Minha amiga, meu amigo, nós sempre vamos ter inimigos. E os piores não são nem os declarados, são aqueles inimigos vestidos de amigos. Esses são os piores, os falsos, os que estão perto, mas torcem contra, os que estão perto, mas falam por trás, os que estão perto, mas ajudam o diabo, querendo que você fracasse. Tinha inimigos, tinha perigo, tinha risco aquela viagem. E ele era amigo do rei. Ele podia falar, rei, manda uma escolta aí, ajuda para que possamos chegar seguros. Mas ele falou, eu tive vergonha. Eu não sei o que está te envergonhando. De repente você está com vergonha porque você não está mais com o seu carro, porque você não está mais com o seu nome limpo, porque você se mudou, porque sabe, seu patamar caiu. De repente você está com vergonha porque você foi para um lugar menor, porque você parou de trabalhar para os outros. Eu não sei, mas a vergonha dele era por causa do nome de Deus. É o teu nome. Eu falei de ti. Se eu pedir ajuda para ele, ele vai pensar, peraí, falou tanto de Deus e agora está precisando de mim. Eu não quero que teu nome seja envergonhado. Olha a fé dele, olha o espírito dele. Vou falar uma coisa para você. Você quer conhecer uma pessoa de fé? Ela se humilha para Deus, mas não se humilha para os homens. Ela pede ajuda a Deus. Quem Deus quiser usar, que Deus use, mas não é porque ela fica se humilhando. Pode chegar ajuda de tudo que é lado, porque Deus toca, não porque ela fica pedindo. Nem orgulho não, é porque ela não quer que o nome de Deus seja envergonhado. Você sabe por quê? Muitas pessoas não têm uma jornada feliz, muitas pessoas não experimentam coisas grandes de Deus, porque elas não sabem ficar na dependência de Deus. Não sabem, elas não confiam a ponto de ficar na total dependência dele. Elas ficam com medo de dar errado, e elas recorrem para o homem. O homem poderia ajudar ele, mas a ajuda de Deus sempre vai ser maior do que a ajuda do homem. Eu conheço pessoas que estavam no sufoco, que tinham compromissos, que estavam com limites de tempo, porque tinham compromisso para poder arcar, tinham dado a palavra e faltava pouco tempo, e elas foram para a oração, para a dependência de Deus, e Deus honrou, porque Deus nunca falhou. Deus não falha. Na cabeça de Esdras era uma vergonha para o nome de Deus. Você lembra daquela mulher que deu testemunho? Eu já falei dela aqui, que ela tinha um costume de ficar pedindo dinheiro emprestado às vizinhas,
E ela já tinha pedido para uma, não pagou, pediu para outro, não pagou, pediu para outro, não pagou. E ela foi no outro que estava ali há pouco tempo, e ela foi lá pedir para ele R$ 50. E ele pegou os R$ 50. Ela perguntou se ele tinha, disse que pagaria no final do mês. Ele foi lá dentro, pegou os R$ 50. E quando foi dar os R$ 50 de propósito, ele mostrou os R$ 50 assim. Ela estendeu a mão para agradecer. Ele fez: só um minutinho, você é evangélica? Ela falou: sou. É porque eu ouço, você coloca as músicas altas aí. Sabe aquela pessoa que não tem um equilíbrio? Ela quer ouvir uma coisa, mas quer que a rua toda ouça. Você quer ouvir um som bem alto? Compra um fone de ouvido, bota no 10, pão. Mas não queira empurrar para as pessoas a sua fé. Vença, porque ela colocava o som para todo mundo ouvir, mas dava mau testemunho. Quando ela ouviu aquele homem perguntar: você é de qual igreja? Ela disse: eu sou da Universal. Ah, tá bom. Pega aqui o dinheiro. É porque eu sou do diabo, eu tenho um pacto com o diabo. Só isso. E deu 50 para ela. Ela disse que na hora, na hora ela falou: não posso aceitar isso. Sabe o que ele quis dizer? Em outras palavras, eu estou servindo o diabo e estou numa situação melhor. Isso que ele quis dizer. Ele quis dar uma pisada, porque o diabo gosta de humilhar. Quando ele estendeu para ela, ela falou: não vou pegar não, obrigado. E saiu e foi para casa. Naquele dia ela orou como ela nunca tinha orado. Naquele dia ela falou com Deus como ela nunca tinha falado. Deus, eu estou envergonhando teu nome, isso não é justo, eu sei que o Senhor pode suprir minha necessidade. Ela disse que daquele clamor em diante a vida dela começou a mudar. Brilho mexeu com ela. Ela falou: peraí, ele serve o diabo, e eu estou nessa situação servindo o Senhor. Que é o dono do ouro e da prata? É Deus ou o diabo? Então eu vou a Deus, Ele vai suprir minha necessidade. E ela foi a Deus como ela nunca tinha ido, porque ela sempre contava com os outros. Mas quando ela resolveu contar com Deus, quando ela pegou aquela humilhação, aquilo que passou do limite, e ela foi a Deus com toda a força, era o que Deus estava esperando para se manifestar na vida dela. Olha o que Esdras disse. Olha no versículo 22. Vamos de novo aqui. Porque tive vergonha de pedir ao rei o quê? Exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão de quem? A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Olha para mim, a mão. Ei, a mão. Você sabe o que a mão de Deus já fez? Você sabe quem tirou o povo do Egito, da escravidão, das garras de Faraó? Foi a mão poderosa, a mão forte de Deus. Você sabe o que essa mão já fez? Você sabe a grandeza dessa mão? Aonde essa mão chegou, teve vitórias. Que essa mão chegue na sua vida hoje. A mão de Deus, a boa mão de Deus não se manifesta na vida de um, de dois, de três, não, mas de todos que o buscam. Então busque, então aprenda a usar sua fé e não dependa de ninguém. Quem é de Deus não fica se decepcionando com os homens, porque não espera dos homens. Se alguém prometeu alguma coisa, ela continua indo em frente. Se chegar, chegou. Se não chegar, ela vai em frente, mas não fica criando expectativa em ser humano nenhum. A expectativa dela é em Deus. E você já percebeu que às vezes Deus traz socorro, providências de onde a gente não está esperando, e de onde nós estávamos esperando falha, para mostrar que nós dependemos dele. Amém? Aprenda a depender de Deus. Agora olha o que ele diz: que a mão de Deus, a mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam. Para o quê? Para o bem deles. Olha para mim, essa mão não faz mal, essa mão levanta, essa mão abençoa, essa mão dá vitórias, essa mão honra, essa mão faz milagres, essa mão continua sendo a mão poderosa de Deus. Queira essa mão na sua vida, queira essa mão na sua vida. Olha o versículo 23.
Nós, pois, jejuamos e deu tudo errado. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. Lê alto agora. E moveu-se pelas nossas orações. Você crê? Olha para mim, você crê que quando você jejua, quando você ora, as coisas começam a se mover pelas suas orações? Você já teve experiências com Deus através das suas orações? Ou você só ora aqui dentro? Ou você só depende da nossa oração? Às vezes nós saímos do culto rouco e a pessoa nem abrir a boca abre. Aprenda a orar. Olha o que diz o versículo 31. Aprenda a jejuar, aprenda a usar as armas que você tem. Olha o 31. E partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos aonde? A Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão de quem? Tem a mão do inimigo, tem a pata do diabo, mas a mão de Deus é mais forte, a mão de Deus é maior. E dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Olha para mim, tem ciladas. Por isso que a gente ora. Quando você estiver muito assim ansioso de fazer alguma coisa, ore, porque pode ser uma cilada. Quando você estiver com coisas assim que você está tentando muito e não está dando certo, fala: Deus, seja feita a tua vontade. Que você pode sair de uma armadilha do diabo, de uma cilada do diabo, de uma coisa que não é para você entrar. Está dando para você entender? Aprenda a ter discernimento, entendimento. Aprenda a dar ouvidos à voz de Deus que te faz bem. Tem gente ouvindo quem quer o mal dela, tem gente ouvindo quem quer a derrota dela, quem não gosta dela. Cuidado, escute isso por favor, cuidado. Eu não sei se você já viu pessoas que querem que você enxergue uma outra pessoa com os olhos dela. Você já viu gente assim? Que não gosta de alguém e pinta aquele alguém do jeito que ela acha que aquela pessoa é. E quando você conhece a pessoa, você vê que a pessoa não é nada daquilo. Gente que quer que você enxergue outras com os olhos dela. Ela não aceita você se aproximar de certas pessoas, ela não aceita você conhecer certas pessoas, porque ela não gosta daquela pessoa. Ela pinta aquela pessoa de uma forma horrível, para você nem se aproximar e ter raiva daquela pessoa sem conhecer. E às vezes nós conhecemos e vemos que não é nada disso. Tem pessoas que não gostam da outra, não acreditam na outra, e elas falam coisas para que essa outra pessoa ouça e comece a se enxergar com os olhos da outra. Se ela não acredita em você, se ela acredita que você não vai conseguir, se ela acredita que você não vai chegar lá, deixa ela falar. Seja surda para as vozes, ou surdo para as vozes do diabo. Você tem que ouvir a voz de Deus. A voz que te faz bem é a voz de quem? De Deus. A mão que te faz bem é de Deus. Não importa, fulano poderia me dar um empurrãozinho, fulano poderia me dar uma mão. É a mão de Deus que vai te ajudar. Se não fosse a mão de Deus, a Igreja Universal não chegaria onde ela chegou. Começou no coreto. Não despreze os humildes começos. Você pode estar começando dentro de casa, na garagem, no quintal. Você pode estar começando em um lugar pequenininho, 4 metros quadrados, 5 metros quadrados, no banheiro. Mas comece, porque a mão de Deus vai fazer crescer. A mão de Deus vai fazer crescer. Não tenha medo dos humildes começos. Não queira começar arrebentando. Uma vez eu conversei com um casal, de namorados, que eles falavam em casar. E eu perguntei: quantos anos vocês estão namorando? 7 anos. E eu falei: vai casar não, é? Ah não, nós estamos esperando, que a gente quer fazer uma coisa muito mega. Eu falei: está esperando ter uma vida mega para casar. Não queira começar grande não. Começa pequeno, mas comece com a mão. Você lê na Bíblia: e veio a mão de Deus, e veio a mão de Deus. Quando vem a mão de Deus, arrebenta. Nós vamos clamar hoje para vir a mão de Deus. Ela vai vir, ela não vai falhar com você não. Olha o que ele diz no 32, para terminarmos. E no 4º dia, não, versículo 32, desculpe. E chegamos aonde? A Jerusalém, e repousamos ali 3 dias. Chegou ou não chegou? Chegou ou não chegou? Você não vai chegar onde você quer não, é?
Você acha que você não vai chegar aonde Deus quer, não é? Agindo Deus, ninguém impede não, ninguém vai parar você não, só quem para você é Deus. Você só vai parar para ouvir a voz de Deus, porque ninguém vai te parar. Fique em pé, diga: ninguém vai me parar, eu vou ter minha jornada feliz. Você crê nisso? Nós vamos orar agora, nós vamos pedir a Deus uma jornada feliz, nós vamos pedir a Deus agora coragem. E se você diz assim: bicho, eu estou com medo, eu estou correndo risco de perder meus bens, eu estou correndo risco de não ter condições de sustentar a minha família, eu estou correndo risco de morte, de despejo, você vai vir aqui na frente. Você que diz assim: bispo, eu preciso de uma jornada feliz. Você que diz: bispo, eu estou com vergonha, não por mim, não por mim, a minha situação foi exposta, mas é por causa do nome de Deus que eu quero glorificar, que eu quero santificar, eu não quero envergonhar. Você acha que se a Igreja Universal não pagasse as contas dela, não iria envergonhar o nome de Jesus? Sim ou não? Iria ou não iria? Você vê as pessoas dizendo: a Igreja Universal está me devendo? São milhares de aluguéis, são várias emissoras de TV. Agora pegamos mais uma. Vê se a gente deve alguma coisa para alguém. Graças a Deus que não, para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Antigamente, para a Igreja Universal alugar um lugar, era isso aqui, ninguém confiava. Hoje, todo mundo quer. Quando você vencer, todo mundo vai te respeitar. Você vai chegar. Jejue com propósito, ore com propósito, faça essa corrente com propósito. Você vê aquelas bandeiras lá fora, na frente do templo, é porque nós sabemos que nós vamos chegar no mundo inteiro. E aonde a porta não se abriu ainda, Deus vai abrir. Esdras chegou onde queria e reconstruiu o que o diabo tinha destruído. Que Deus te ajude a chegar onde você quer, a reconstruir o que foi destruído. Que Deus te ajude a chegar na condição que você quer, para que você possa ajudar outras pessoas. Que Deus te ajude abrindo o que precisa ser aberto, para você chegar onde precisa chegar. Levítico 25:10. Antes de nós lermos, olha para mim por favor. Não importa a maneira que você chegou aqui. Você pode estar cheio de problemas, você pode estar quebrado, você pode estar humilhado, você pode ter perdido tudo. Se Deus te trouxe, é porque Ele quer mudar a sua vida. De repente teve pessoas que te abandonaram, de repente teve pessoas que você ajudou, e mesmo você tem feito nenhum mal para essa pessoa, ela te decepcionou, te traiu. Aprenda, por favor, se alie a Deus. Não reclame, não murmure. Olhe o nome que está nessa aliança. De quem é? O nome de Jesus em hebraico. Você vai vencer com Jesus. Bispo, mas teve traição. Ei, com o Senhor Jesus também teve. Ele encontrou Tomé que duvidou. Vão ter pessoas que vão duvidar de você. Ele encontrou Pedro que decepcionou, que negou ele. Você também vai encontrar. Ele encontrou Judas que traiu, sem ele ter feito nenhum mal para Judas. Você vai encontrar Judas. Você vai encontrar pessoas que, querendo mais do que o que você oferece, vai te trair. Mas não importa. Você vai passar por lugares que você não quer passar. Jesus passou pelo Calvário. Ele não queria passar, mas foi necessário. José também não queria passar na prisão. Daniel também não queria passar na cova, mas eles chegaram onde queriam e onde Deus queria também. Então não importa as lutas que você vai passar, em aliança com Deus, você pode passar pelo que for, até por situações constrangedoras que você não quer, mas você vai chegar onde você deseja. Amém? Você vai chegar em nome de Jesus, tendo fé no Senhor Jesus. Agora, entenda por favor. Você já ouviu falar no ano de jubileu? Eu quero primeiro que você entenda o que é o ano do jubileu. A Bíblia diz em Levítico 25:10: e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família,
o ano 50º vos será jubileu. Não semeareis nem colhereis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das separações. Porque jubileu é, santo será para vós. A novidade do campo comereis. Neste ano do jubileu tornareis cada um a sua possessão. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia, deixa a Bíblia aberta aí. O ano de jubileu chegava de 50 em 50 anos. E o povo de Israel ficava numa expectativa. Falta 40 anos, falta 30, falta 20, falta 10. E quando chegava o ano de jubileu, era anunciava para o povo que chegou o ano de jubileu. Era o ano que o povo tinha alegria, que todo mundo era abençoado. E eu creio que esse ano vai ser o ano do nosso jubileu, da nossa alegria, de todo mundo, em nome de Jesus, dar testemunhos. Agora, quando chegava esse ano, as pessoas que estavam como escravas ficavam livres. Os senhores que eram donos dos escravos não podiam prender mais os escravos, porque a ordem vinha de Deus. E todos os escravos no ano de jubileu ficavam livres. Eu creio que tem pessoas aqui escravas de dívidas antigas. Eu sei que tem pessoas aqui presas nas dívidas pequenas, médias, grandes, mas seja do tamanho que for, Deus vai te livrar disso. Eu não sei se vão perdoar, eu não sei se Deus vai te dar condições para você pagar, eu não sei como vai ser resolvido, mas vai ser resolvido. O ano de jubileu era um ano onde as pessoas exiladas voltavam de novo para a sua terra. Eu creio que esse ano, na vida de quem firmar aliança com Deus, vai voltar a ser respeitada, voltar a ter nome na praça, voltar a ter sucesso, voltar a morar bem, a comer bem, a vender bem. Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai trazer esse ano de jubileu, esse ano de vitória. Eu creio. Olha o que diz o versículo 17. Diz assim, você leu no 12 que eles iam comer da novidade de quê? Olha a parte B do versículo 12. A novidade do campo comereis. Olha aqui para mim. Tem gente que não vê novidade há muito tempo, não ouve boas notícias há muito tempo, mas a promessa para o ano de jubileu era comer a novidade da terra. A novidade. Não eram as mesmas coisas, eram coisas novas. E eu creio que Deus tem poder para fazer coisas novas na sua vida. Aí ele diz assim, até aí você entendeu? Versículo 17. Ninguém, pois, engane ao seu próximo, mas terás temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Olha para mim, por favor. Tem muita gente aqui que já foi enganada. Tem gente aqui que já foi enganada por familiares. Tem pessoas que foram enganadas por funcionários, por patrões. Tem gente que foi enganada por alguém que ela nunca imaginou que ia enganar. Se você não enganar com Deus, Deus também não vai deixar ninguém te enganar, ninguém te roubar, ninguém te dar prejuízo. Era Deus que estava prometendo isso. E ele diz assim no 18, olha só: e observareis os meus estatutos e guardareis os meus juízos e os cumprireis. Assim habitareis o quê? Seguro na terra, e a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis o quê? Seguros. Olha para mim, por favor. Aqui Deus promete segurança, proteção, mas Ele promete também aqui que ia ter fartura, que não ia faltar. Isso é uma promessa de Deus para o povo de Israel. Bispo, mas foi para o povo de Israel, foi no Antigo Testamento. Eu quero primeiro que você entenda o que era o ano do jubileu.
E eles ficavam preocupados porque tinha que dar descanso à terra. Nesse ano de jubileu, a promessa de Deus é você descansar também. Você vai trabalhar, você vai lutar, mas você vai ter descanso, você vai ter paz. Aí olha como ele termina, olha que coisa interessante. Versículo 19: e a terra dará o seu fruto. Não, versículo 20 agora, nessa aqui eu já li. O 20: e se disserdes que comeremos no ano 7º, eis que não havemos de semear, nem fazer a nossa colheita. O que é que Deus promete aí? Então, quem? Eu mandarei o quê? A minha bênção. Olha o que Deus está prometendo. Sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por quantos anos? Por 3 anos. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Ele disse assim, ó, a terra vai descansar, mas vai produzir no ano 6º, que vai valer por 3 anos. Eu creio que Deus tem poder para isso, para fazer esse ano valer por 3 anos, para te dar funcionários bons que venham valer por 3. Eu creio que Deus tem poder para fazer você fazer uma venda que vale por 3, fechar um contrato que vale por 3. Eu creio que Deus tem poder para triplicar suas vitórias. Escute, por favor. Esse ano do jubileu era um ano tão forte que Deus fazia justiça. Então a injustiça que os homens faziam, Deus corrigia. E eu sei que tem gente aqui que fizeram injustiça com ela, mas não se preocupe não. O que o homem errou com você, Deus vai consertar. Quando você entende a grandeza desse ano do jubileu, esse ano não era qualquer ano, por isso que todo mundo ficava feliz, todo mundo ficava na expectativa, todo mundo ficava esperando esse ano chegar, porque era um ano de vitórias, de alegria, e ninguém vai tirar sua alegria esse ano. Aí tinha gente que morria, mas não chegava o ano de jubileu, porque só chegava de 50 em 50 anos, e tinha gente que morria antes. Tinha gente que não via isso acontecer, como tem gente que não via a coisa mudar há muito tempo, não dá testemunha há muito tempo. Só que o Senhor Jesus, no livro de Lucas, agora vá para frente um pouquinho, livro de Lucas 4, versículo 14. Porque eu estou pregando isso, e onde nós entramos aqui, diz assim: você entendeu como era o ano de jubileu? Era um ano muito esperado. Eu não sei o que você está esperando para esse ano. Talvez você esteja, Lucas 4,14, olha aqui para mim por favor. Talvez você esteja dizendo assim: bispo, eu estou vivendo uma fase muito boa. Mas eu estou aqui para dizer que isso pode ser só o começo do que Deus quer que você viva. Eu creio que Deus pode fazer você ser tão abençoado esse ano, que você vai ficar até constrangido de ficar dando testemunho toda hora, e vai deixar outros darem também. De você falar: eu tenho testemunho, eu vou dar hoje, porque eu estou aparecendo muito, então eu vou segurar um pouquinho, mas eu tenho vitória para contar. Bispo, mas isso só chegava de 50 em 50 anos. Mas aí veio o Senhor Jesus, e no livro de Lucas 4,14 ele diz assim: então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. Eu quero ver sua fama correndo, mas não é ruim não, tá? Fama boa. Ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração,
a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. Agora lê alto. E anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar o ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Olha para mim, por favor. Jesus entra na sinagoga num sábado, pega para ler a palavra de Deus, e ele pega o livro de Isaías, e ele começa a ler: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e diz porque o Espírito Santo estava sobre ele, para mudar a vida das pessoas, dos pobres, dos cegos, dos sofridos. Só que ele no final diz assim, para proclamar o ano aceitável. Em outras palavras, o ano do jubileu não vai precisar mais esperar 50 anos, porque o ano do jubileu começa agora. Quando você faz uma aliança com Jesus, não precisa você esperar o ano do jubileu. O seu ano passa a ser o ano de jubileu, porque Jesus abençoa. Escuta, por favor. Ele diz assim, no versículo 21. Então começou a dizer-lhe: hoje, que dia? Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Eu imagino, olha aqui, o susto das pessoas. Espera aí, mas ainda falta tantos anos para o ano de jubileu, e ele chega aqui dizendo que é o ano aceitável do Senhor, e diz que começa hoje. E Deus me trouxe aqui não só para pregar, mas para profetizar. Hoje começa o ano aceitável do Senhor para você. Se você firmar uma aliança com Deus, porque você precisa, olha bem para mim, você precisa estar com Deus. Você precisa estar bem espiritualmente para saber lidar com a ansiedade, coisa que te prejudicou ou prejudicou muitos ano passado. Nós estamos no mundo da correria. Você já viu que o áudio do Zap já foi para 2, né? Acho que daqui a pouco vai lançar o 3. Você vê que as pessoas não têm mais paciência. No mínimo é 1,5 ou então 2. E se a pessoa fala devagar, você tem vontade de ter o 3. Nós estamos num mundo rápido, e às vezes Deus não faz as coisas do seu jeito, mas você tem que confiar que Ele está fazendo do jeito dele. Você tem que aprender a confiar em Deus, mesmo que esteja difícil para você. Quando você firma uma aliança com Deus, é diferente. Entenda, eles estavam na mesma terra. Deus não disse que ia dar uma terra diferente, era naquela terra. Mas Deus disse assim, eu vou deixar uma bênção, eu vou abençoar. Pessoal, quando você trabalha, mas quando Deus te abençoa, todo mundo começa a ver o sobrenatural na sua vida. É diferente. Tem coisas que você alcança pelo seu esforço, pela sua dedicação, mas quando Deus começa a honrar uma pessoa, ela começa a alcançar o sobrenatural. O que as pessoas fazendo mais esforço do que ela não consegue, ela consegue com a bênção de Deus. É diferente quando Deus abençoa. É diferente. Na mesma terra, Deus pode te abençoar no mesmo lugar que você está enfrentando dureza. Deus pode te abençoar com os mesmos clientes. Deus pode te abençoar no mesmo ramo, porque Ele é Deus. Ele disse, não se preocupem, porque eu vou deixar uma bênção. E eu creio que Deus tem bênçãos grandes para você. Tem gente que perdeu aqui há pouco tempo. Tem gente que perdeu coisas há muito tempo. E o ano do jubileu era o ano de restituição. Tem gente que perdeu muito dinheiro, tem gente que perdeu pouco dinheiro, tem gente que perdeu muitas propriedades, tem gente que perdeu poucas. Diga, vai voltar para a minha mão. O ano de jubileu era um ano muito forte, e Jesus veio dizer, hoje começa o ano de jubileu. E no último versículo que eu quero ler para você, nessa passagem de Lucas, diz assim, versículo 22: e todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam, olha o que começaram a dizer: não é este o filho de José?
olha para mim, por favor. Aí começaram a falar: você é filho de José. Não falaram assim: você é filho de Deus, não. É filho de José. Cuidado para você não se influenciar, não se abater pelo que as pessoas falam. Podem falar mal de você na sua família, podem falar mal de você na sua vizinhança, podem falar mal de você no mercado de trabalho, na sua área, podem falar o que for, mas eles vão ver Deus te abençoando. Desde que a resposta no final vem de Deus. Vem de Deus. Você não sabe o que Deus tem para você esse ano. Agora, entenda, nós falamos o que era o ano do jubileu, e Jesus trouxe para o Novo Testamento para nós. Em Jesus nós podemos entrar no ano de jubileu, no ano aceitável do Senhor. Agora, tem coisas na sua vida que Deus não fez ainda, porque Ele está esperando uma mudança sua. E agora eu quero entrar no espiritual com você. Se você ler o livro de Josué 3, versículo 5, coloca na tela, por favor, leia aí em voz alta. Disse Josué também ao povo, o que é que ele disse? Olha para mim, por favor, santificai-vos. Tem que ter santificação, senão Deus não vai fazer coisas grandes, senão Deus não vai fazer maravilhas. Tem que ter santificação, tem que ter consagração, tem que largar as coisas erradas, tem que agradar a Deus, para Ele te abençoar. Tem gente que tem coisas que Deus já queria ter feito, mas Deus não vê santificação na vida dela.